Então, pessoal, me chamo Érico, eu sou professor de matemática aqui da escola, Centro Educacional Construir, tudo bem? Pessoal, a gente na aula passada, lembrando que essa aula aqui é dedicada aos meninos do sétimo ano, tá? Na aula passada nós comentamos um pouco sobre grandezas diretamente e inversamente proporcionais, tá? Então eu utilizei até esse mesmo slide aqui. Então, na aula de hoje nós vamos dar continuidade com os exemplos, sobre regra de 3. Professor, mas antes de explicar o exemplo, você não vai explicar como é que se realiza, como é que é o procedimento? Basicamente, pessoal, a gente vai aprender na prática, tá? Basicamente, porque a regra de 3 nada mais é do que você aplicar um método em questões. Então, nada melhor do que as próprias questões para nos ensinar como é que a gente trabalha com a regra de 3, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Vamos primeiro exemplo, Então, primeiro, tem que lembrar, o que é grandeza diretamente e uma grandeza inversamente proporcional, A explicação aqui bem rápida uma grandeza diretamente é aquela grandeza que se você aumenta essa, a outra também tende a aumentar. E se você diminui essa, a outra tende a diminuir. Já a grandeza inversa é quando você aumenta uma grandeza e a outra diminui. Ou quando você diminui essa e a outra aumenta, Quando as setas são em sentidos contrários, inversa. Quando as setas estão apontando para o mesmo sentido, é uma grandeza direta, beleza? Então vamos começar aqui com nossos exemplos, tá? Com os exemplos para a gente poder verificar direitinho como é que a gente realiza, Vamos lá, exemplo 1. Com 600 gramas de farinha de trigo, eu e meu irmão fazemos 50 biscoitos. Quantos biscoitos podemos fazer com 1.800 gramas de trigo? É uma questão muito clássica de regra de 3, Esse tipo de questão. Vamos lá. Primeiro passo, pessoal, observem os procedimentos que eu vou dizer. Primeiro passo é você identificar quais são as grandezas. No caso, as grandezas aqui que eu estou trabalhando quantidade de farinha de trigo e número de biscoitos. Tá? Então, presta atenção, olha os passos, tá? Esse é o primeiro passo. Identificar quais grandezas a questão está trabalhando. Nesse caso, as grandezas são quantidade de farinha de trigo e quantidade de biscoito. Então, você vai montar uma tabela relacionando essas duas coisas, tá? Então, aqui, desse lado, não botei o nome, tá? Mas desse lado seria farinha de trigo, tá? Quantidade de farinha de trigo. E desse lado vai ser número de biscoitos. Então, esquece o que eu botei aqui, tá? Isso aqui é no futuro. O primeiro passo é você montar essa tabela aqui, Às vezes não precisa nem fazer a tabela, é só você separar, Trigo, dá um espaçozinho aqui, biscoito. Não nem montar a tabela não, só um espaçozinho já é o suficiente, beleza? Então, descobrir quais são as duas grandezas. Em seguida, você vai montar o que é cada coisa. Por exemplo, você vai ler a questão novamente, Aí, sempre que você vê um número, você tenta descobrir o que é aquilo, do que se relaciona aquele valor. Então, quando ele diz assim, com 600 gramas de farinha de trigo. Então, esse 600 aqui é o que? Farinha de trigo. Então, você vai colocar os 600 no lado do trigo. Pronto. Continua. Continua a questão. Eu e meu irmão fazemos 50 biscoitos. Você tem que ir de acordo com a questão, tá? Não pode pular os valores. 50. Esse 50 é o quê? Número de biscoitos. Então, você vai lá na tabela e coloca o valor 50 no lado dos biscoitos. Volta e continua a questão. Podemos fazer quantos biscoitos? Então, quando ele pergunta quantos biscoitos, você vai ter que descobrir o quê? A quantidade de biscoito. Essa quantidade de biscoito é o que você vai ter que descobrir. Lógico, então logo vai ser o X, tá? Então você vai lá na tabela e vai colocar um X aqui, Por que tem que ser aqui e não aqui? Porque o que ele quer que você calcule, que você descubra que é o X, é o número de biscoito. Se ele estivesse perguntando quantas gramas de farinha, então o X ficaria no lado do trigo, tá? Então, como ele quer que você calcule o número de biscoito, vai ser X aqui. Continua. Quantos biscoitos podemos fazer com
1.800 gramas de farinha. Então, esse 1.800 é farinha. Então, ficou 1.800 desse lado. Pronto, pessoal. Aqui seria o X, tá? Montou essa relação? Primeiro passo é esse, tá? Segundo passo, aí sim, você vai ter que descobrir se a relação entre trigo e número de biscoito é uma grandeza diretamente ou inversamente proporcional. Como é que eu faço isso? Você vai aumentar uma das grandezas e vai verificar o que vai acontecer com a outra grandeza. Por exemplo, você vai aumentar aqui, ó, a quantidade de trigo. Para pensar, pessoal. Se eu tenho mais trigo para trabalhar, eu consigo fazer mais ou menos biscoito? Se eu tenho mais trigo, eu consigo fazer mais. Opa! Então isso significa dizer que essa grandeza é o quê? Diretamente proporcional. Pronto. Professor, e aí? O que vai acontecer? Se a grandeza é diretamente proporcional, então você vai arrumar a conta do jeito que está aqui. Não vai modificar nada. Ou seja, 600 em cima sobre 1.800 embaixo igual, tá? Aqui que você vai botar o igual, mesmo jeito aqui, ó, 500 em cima, x embaixo, tá? Isso se a sua grandeza for diretamente proporcional. Se a grandeza for inversa, tem uma diferençazinha que a gente vai comentar depois, tá? E aí, pessoal? E aí, professor, o que eu faço agora? Aí você vai aplicar o que você aprendeu lá na aula, nas aulas passadas, tá? Multiplicar em cruz. Isso mesmo, né? Ó, isso aqui é uma proporção. Só para ficar a conta um pouco mais fácil, eu vou cortar esses zeros aqui, tá? Ó, fica até melhor. E vou simplificar o 6 e o 18, tá? Fica até melhor ainda. Então vai ficar como? Vai ficar... Divide por 6, né? Vai dar 1/3 igual 50 sobre x. Eu dividi tanto 6 por 6 quanto 18 por 6. Em contexto. E multiplico em cruz agora, tá? Então, multiplicando em cruz vai ficar, ó, 1 vezes x, x. 3 vezes 50, 150. Encontrei o valor de x. Quem era o valor de x? Era a quantidade de biscoito. Então, significa dizer que eu vou conseguir fazer 150 biscoitos. E nós resolvemos aí a nossa questão. Beleza? Professor, vamos supor que eu monte essa tabela normalmente e eu perceba que essas grandezas não são diretamente, que essas grandezas são inversamente. O que eu tenho que fazer? Calma aí que a gente vai ver. Deixa eu só botar aqui o notebook para carregar. Oi. Pronto. Vamos lá. Aqui eu fiz o caso, tá, de analisar os dois para cima, que eu prefiro. Mas se você quiser também analisar para baixo, não muda nada, tá? Então as setas com o mesmo sentido indicam que as duas grandezas são diretamente proporcionais. Então você só monta, da jeito que eu fiz, né? Ó, corta os zeros, fica 6 sobre 18 e você multiplica em cruz. Só que no caso onde eu simplifiquei, tá? No final nós encontramos o valor de 150 biscoitos. Depois que fizer isso aqui, pessoal, vira uma equação, tá? Ó, vira uma equaçãozinha normal. 6 vezes x, ó. E 18 vezes 50, porque eu esqueci de botar o pontozinho aqui. Tá, seria um pontozinho aqui. 18 vezes 50, que daria 900, eu passei dividindo, né? Então, o mesmo resultado. Exemplo 2. Exemplo 2, ó. Eu vou aproveitar, em vez de ficar passando a tabela, para não ficar faltando, eu vou fazer nesse espaço aqui, tá? Então, vamos lá. Primeiro eu vou ler a questão toda, só para a gente ter uma noção, né, básica da questão. Depois a gente vai interpretar ela, tá? Com a velocidade de 80 km por hora, um carro faz um percurso em 50 minutos. Se a velocidade aumentar para 100 km por hora, quanto tempo ele levará para fazer o mesmo percurso? Então vamos lá. A primeira coisa que você tem que fazer é descobrir quais são as grandezas. Que nesse caso fica fácil entender que é velocidade, não é isso? Então, velocidade e minutos. Tá? Ou então o tempo, né, pessoal? Tanto faz. Tá, vou botar tempo aqui. Velocidade, vou botar só a letra V, tá? E tempo. São as duas coisas. Agora você vai ler e vai colocando os valores em cada um dos lados. Por exemplo, com a velocidade de 80 km por hora. Então é 80 em V.
Um carro faz um percurso em 50 minutos. 50 é tempo. Se a velocidade aumentar para 100 km por hora, então esse 100 aqui é o quê? Velocidade ou tempo? Velocidade, então é 100. Quanto tempo, então? Ó, por isso, lembra? Por que isso aqui é a regra de 3? Porque eu sei 3 coisas, tá vendo? Ó, lembra que eu expliquei na aula passada que a regra de 3 é: você vai trabalhar com 4 valores, só que você vai saber 3 e a brincadeira é você descobrir quem é esse outro aqui. Pronto, pessoal, montei. O primeiro passo é ler a questão e montar do jeito que eu fiz aqui. Agora o que é que eu vou fazer? Descobrir se essa grandeza é diretamente ou inversamente. Como é que eu descubro que a grandeza é diretamente ou inversamente proporcional? Você vai ter que aumentar essa daqui, ó. Vamos lá. Aumenta. Que aqui no caso aumentou, né? Foi de 80 para 100, né? Vamos lá. Eu vou aumentar a velocidade. Pessoal, se eu aumento a minha velocidade, a tendência é que eu leve mais ou que eu leve menos tempo para chegar no canto? Se eu vou mais rápido, a tendência é eu chegar mais rápido também, ou seja, diminuir o tempo, não é isso? Ó? Então, se eu aumento a velocidade, a tendência é que o tempo diminua, né? Porque se eu estou indo mais rápido, eu chego mais rápido também. Então, se eu chego mais rápido, é porque o tempo diminuiu. O tempo para chegar lá diminuiu. Então, é uma grandeza inversa. Se a grandeza for direta, o que eu faço quando a grandeza é direta? Monta do jeito que está aqui e multiplica em cruz. Agora, se a grandeza é inversa, pessoal, tem uma diferença aqui. Qual é a diferença? Vamos lá. Então, olha aqui, que é um pouco mais complexo. Você vai pegar o lado que tem o x, o lado que não tem o x, que é o v, você não vai fazer nada, então já pode montar, tá? Então, vai ficar 80 sobre 100 igual, tá? 80 sobre 100 igual. Aí que está a única diferença. Se fosse direto, você colocaria 50 sobre x, não é isso? Só que como você percebe que a grandeza é inversa, você já associa, ó, inversa com inverter. Como assim inverter? O que está embaixo vai para cima e o que está em cima vem para baixo. Então, 50, o x, desculpa, fica em cima e o 50 fica embaixo. Observação, você só vai fazer isso se a grandeza for inversa. Se a grandeza for direta, você não realiza esse procedimento. Ok? Beleza, fez isso, já pode multiplicar em cruz, tá? Mas eu prefiro simplificar, ó. Corta esses dois zeros aqui. Simplifica o 8 por 10, tá? Divide por 2 aí, vai dar 4 sobre 5, né? Dividindo por 2, igual x sobre 50. Aí agora multiplica em cruz, tá? 5 vezes x vai dar 5x igual 4 vezes 50 vai dar 200. Eu estou multiplicando em cruz, tá? Para quem não percebeu. Então vai ficar x é igual a 200 dividido por 5. Dividindo isso aqui vai dar 40. Como é o tempo, né? Então é 40 minutos. E realmente, pessoal, faz sentido, ó. Você aumentou a velocidade e a tendência não era que o tempo diminuísse? E realmente diminuiu, né? Ó. Se fosse a 80, levaria 50. Mas como é 100, vai levar 40 minutos. Então, realmente o tempo diminuiu, tá? Então, deixa eu só passar aqui para vocês verem mais ou menos o procedimento que realizei, ó. Montei a tabela, né? Que é velocidade e tempo, certo? Então, o primeiro passo é montar essa tabelinha aqui. Depois, vamos verificar se a grandeza é inversa ou direta, né? Nesse caso, ó, quando você cresce a outra grandeza, diminui a outra, ou seja, elas são grandezas inversamente, tá? Aí eu já pulei, né? Eu já inverti, né? Ó, tava 50 em cima, x embaixo. Ah, no caso aqui, eu investi, ó, tá vendo? Eu investi essa, tá? Ó, eu deixei essa do jeito que tava e investi o 100 e o 80, ó. Foi o 100 para cima e o 80 para baixo, ó, verifica, tá? 100 para cima e 80 para baixo, investi. Só que nesse caso, não tem problema você inverter esse, tá? Eu prefiro fazer o quê? O que você não pode fazer? Inverter essa e também inverter essa. Não pode. Se você quiser deixar essa do jeito que tá e inverter essa, tudo bem. Ou se você quiser fazer do jeito que eu fiz, quer deixar essa e inverter essa, o importante é inverter uma delas. O que é que eu gosto de explicar para vocês? Eu gosto de inverter, tá? Eu gosto de inverter sempre aqui tem um x, para ter um padrão. Então, se o x está desse lado, inverte esse lado. Se o x está desse lado, inverte esse lado. Mas fica a seu critério, beleza? Mas aí nós vamos concluir o resultado final, deu 40, né? Então,
o carro vai levar 40 minutos para percorrer. Beleza? Então, pessoal, nós fizemos aí um exemplo envolvendo uma grandeza diretamente e um outro exemplo envolvendo a grandeza inversamente. Beleza? Então é isso. Valeu. A gente se encontra agora na próxima semana. A gente vai só resolver questões envolvendo esse conteúdo. Beleza? A gente não vai avançar. Tá? Então, porque é um conteúdo muito importante. A gente precisa debater, inclusive em sala de aula também, né? Esse conteúdo de regra de três. Beleza? Então valeu, pessoal. Tchau.